o senhor que comanda essa corporação, a Polícia Rodoviária Federal, como é que o senhor analisa a atuação dos seus agentes, né? Um dia depois, inclusive, de o governo federal ter publicado um decreto regulamentando o uso da força policial e com regras claras sobre o uso de armas de fogo. Obrigada e boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde aos ouvintes da CNN, telespectadores da CNN. Eu queria, para início da nossa conversa, eu queria lamentar profundamente ao evento do Rio de Janeiro, me solidarizar com a família da Juliana e dizer que nós da polícia lamentamos muito e estaremos prestando todo o auxílio, todo o apoio necessário à família. Já nos predispusemos a, inclusive, deixar disponível à família a nossa aeronave em caso de necessidade de remoção para uma eventual transferência para uma UTI mais equipada. E nós estamos prestando todo o auxílio e prestaremos todas as informações necessárias para o apuratório por parte da Polícia Federal. E aí, no caso, especificamente, eu imagino, né, a corporação é gigante, são muitos agentes, mas na sua avaliação, então, como é que fica, o senhor que é diretor-geral dessa corporação, como é que é para o senhor ver a conduta desses 3 agentes, né? Eles, inclusive, não são da rua, eles são do administrativo, né, doutor? Na verdade, a gente precisa fazer uma diferenciação, Débora, que a carreira da Polícia Rodoviária Federal é uma carreira única. Então, nós temos policiais desenvolvendo atividades administrativas, mas quem está na atividade administrativa é policial, exatamente com o mesmo treinamento, com a capacidade operacional para atuar nas rodovias. Esse foi, inclusive, um dos aspectos que determinantes para a minha decisão de acabar com o teletrabalho que existia na polícia, para que nós tivéssemos essa mão de obra disponível quando necessário empregá-la. Uhum. E eu vou chamar a Luísa Martins aqui, então, para fazer também uma pergunta ao senhor. Oi, doutor, boa tarde, muito obrigada pela entrevista. Eu queria saber em relação ao decreto, né, sobre o uso da força e essa determinação, essa orientação para que o uso da arma de fogo seja o último recurso em operações policiais, um decreto que vale para todas as polícias, inclusive para a PRF. Qual a sua avaliação em relação a isso? Há algumas críticas, né, por parte dos governadores, isso no âmbito da polícia dos estados, mas em relação a priorização de métodos não letais. Como isso pode ser, de fato, colocado em prática pelas operações policiais? Luísa, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente é que agradece a oportunidade de se comunicar com a sociedade brasileira, porque é importantíssimo esse elo de ligação com a sociedade e só há uns órgãos de imprensa que nos permitem essa possibilidade. Nós agradecemos a oportunidade. O decreto do presidente, respondendo agora a sua pergunta, eu entendo como acertadíssimo. É acertadíssima a medida do presidente. Defendo todos os dias que a atuação policial é dentro do autorizado pelo limite legal. Saiu do limite legal, é qualquer outra coisa, menos atividade policial. Nós defendemos que não se combate crime cometendo crime. A Polícia Rodoviária tem como princípio a defesa à vida. E nós vamos sempre prezar pela defesa da sociedade. A polícia não pode ser elemento de risco à população. Jamais. Diretor, eu gostaria que o senhor falasse quais são os próximos passos em relação a esses 3 agentes da PRF que foram afastados, então, durante o período de investigação. O que vai acontecer com eles? Preciso falar
especificamente desse processo, eu tenho dificuldade de lhe afirmar exatamente o que vai acontecer com cada um. Porque o processo quem vai definir. A gente precisa entender o processo disciplinar. Para que serve o processo disciplinar? Chegar à verdade real dos fatos. Essa verdade real dos fatos, dentro de um limite de processo apuratório, que a gente sabe que tem percalços ali, mas ele vai ser apurado, nós chegaremos a essa verdade real dos fatos e dentro do limite da corresponsabilidade de cada um, dentro do evento, será responsabilizado dentro do limite da culpa de cada um, como determina a lei. A gente sabe que tem investigação da Corregedoria, da própria PRF, da Polícia Federal também, né? De que maneira essas investigações serão conduzidas? A Polícia Judiciária apura a parte criminal. A polícia, a apuração da PRF é apenas, ou a distrito, a questão administrativa, a questão disciplinar. Então, cabe a nós esse apuratório disciplinar. Isso a sociedade brasileira pode ter certeza que será feito. Mas eles podem perder o cargo? Quais são os tipos de conclusões aí disciplinares que podem ser aplicadas? Como eu lhe falei, Débora, eu não consigo afirmar especificamente o que ocorre no processo, porque o apuratório vai definir. Certo. Um processo bem feito, ele precisa dar o direito de defesa aos servidores, o respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. Então, tudo isso é levado em consideração. Isso não caracterizará jamais impunidade, porque impunidade não haverá. A gente vai ter um processo dentro do limite legal, do mesmo modo que eu defendo que a atividade policial tem que ser dentro do limite legal para não se existe combater crime cometendo crime, também dentro do limite legal é o apuratório disciplinar. A Corregedoria tem autonomia para poder fazer esse procedimento. A Direção-Geral não se envolve no apuratório em si, até porque pode ser que eu seja, a depender da pena proposta, se houver, o diretor-geral é a autoridade que vai fazer o julgamento, então eu não me envolvo no apuratório. O apuratório é encaminhado pela Corregedoria, mas pode ter certeza de que esse apuratório será feito com a capacidade, com a qualidade técnica necessária.